Fala, contador, tudo bom? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o que é importante você entender da contabilidade, né, para começar bem, né? Você que está iniciando, você que está terminando a faculdade ou começou a faculdade, quer começar bem, quer começar mesmo naquele gás. Eu acho que o principal para quem está começando é entender as palavras utilizadas dentro da profissão, né? Os termos que eu utilizo dentro da profissão. E também entender quais são, né, os departamentos da contabilidade dentro da empresa, dentro do escritório de contabilidade, né? O que o escritório de contabilidade realmente faz para as empresas, né? Qual é exatamente o serviço que elas executam diariamente, tá? Então vamos começar pelos departamentos e depois a gente vai explicar um pouco mais sobre os termos utilizados em cada departamento, né? Então o primeiro departamento que é bem importante, tá, é a constituição de empresas. Você tem que entender, né, o que é uma constituição de empresa, o que é CNPJ e assim vai. Os termos utilizados, né? Então, o departamento de constituição de empresas, ele serve para aquele cliente que está começando, vai abrir a sua empresa, né? E procura um contador, né, um escritório de contabilidade para dar orientação para ele. Então, o contador ele vai orientar sobre as atividades pertinentes, né? Quais são as atividades daquela empresa que realmente ele pode estar executando, né, simultaneamente com outras atividades ou não, tá? Então, quais são as obrigações legais para aquela atividade que ele quer executar, tá? Quais são os alvarás que ele precisa emitir, tá? E qual o passo a passo que ele precisa fazer, a documentação que ele vai utilizar para constituir a empresa que o cliente está querendo. Então, é o primeiro passo, né, que é a abertura de empresa. Nesse departamento também faz alterações. Então, o cliente já abriu e 1 ano, 2 anos, não importa, né? Ele vai querer fazer alguma alteração contratual, né? Alteração de cadastro, de atividade, incluir, alterar ou excluir alguma atividade, incluir, alterar ou excluir um sócio, tá? Então, tudo que for relacionado à constituição, contrato, CNPJ, né? Cadastro da pessoa jurídica, você pode fazer nesse departamento, né, de constituição e alterações, né, de empresas, tá? O segundo departamento que eu considero muito importante é o departamento pessoal, que o escritório de contabilidade, aquele contador profissional, ele vai ter que prestar serviço sobre esse departamento, independente se tem funcionário ou não. Então, a empresa, mesmo não tendo funcionários, ela precisa fazer as declarações trabalhistas, né, para o governo. O governo exige que você informe mensalmente, anualmente, né, tem declaração mensal e tem declaração anual, que não teve funcionário naquele período. Então, a contabilidade, né, o escritório de contabilidade, o contador, no departamento pessoal, mesmo que não tenha funcionários, a empresa que ele presta serviço, ele precisa fazer as declarações mensais. Essas declarações, se não forem enviadas devidamente, tem multas, tá, mensais, com juros de multa, tem multas anuais, dependendo da declaração, ok? Então, é muito importante o departamento pessoal mesmo que não tenha funcionário, porque as pessoas imaginam erroneamente que por não ter funcionário não tem obrigação a ser cumprida, e na verdade tem sim, tá? O terceiro departamento muito importante, na minha concepção, tá, é o departamento fiscal, tá? Esse departamento faz o controle das emissões de nota, das aquisições de produto, tá? Aquisições de nota de entrada também, prestação de serviço, notas de prestação de serviço, todo o controle fiscal da empresa, né? Entrando também a parte tributária, né? Dos impostos sobre a comercialização, sobre o faturamento ou mesmo sobre o lucro líquido.
certo? Então esse departamento, ele também é muito importante e faz toda aquela questão de controle fiscal, né? Por isso o nome é departamento fiscal. Esse departamento também tem várias obrigações mensais e algumas anuais, tá? Então, muito cuidado, é muito importante, mesmo sem movimento. Ah, mas a minha empresa não movimentou nota nenhuma, ela não comprou e não vendeu. Lembre-se, o governo ele quer saber, ele exige uma declaração dizendo que não teve movimento. E essa declaração, se não enviada no tempo hábil, é passível de multa com juros, ok? E o quarto departamento que eu julgo muito importante é a contabilidade, né? O departamento contábil. Dentro de um escritório de contabilidade, nós temos o departamento contábil. Esse departamento contábil, ele une todas as informações dos demais departamentos. Ele vai fazer os lançamentos contábeis de cada informação que foi gerada nessa empresa. Ah, voltando lá na Constituição, eu abri a empresa, o meu capital era 100 mil, eu tenho que registrar na data da Constituição o valor que entrou no capital de 100 mil e que saiu do capital e foi para o caixa ou banco. Então, tudo que movimentar no departamento de Constituição e Alteração, tudo que movimentar no departamento pessoal e no departamento contábil, essas informações têm que ser registradas. E quem faz isso é o departamento contábil. O departamento contábil unifica, pega essas informações, junta ela e registra tudo isso no livro diário. E aí nós temos outras ferramentas lá para extrair informações úteis, né, de faturamento, de projeções, né, como razão, como livro de balanço, né, depois que eu faço o registro diário, né, eu tenho como emitir outras demonstrações contábeis para extrair mais informação e poder ajudar o meu cliente. Então, esses são os 4 departamentos mais importantes da contabilidade, que eu julgo isso, tá? Então, vai ter alguém dizendo que tem outros, né, departamento muito importante, mas eu acho que esses são os principais, e se você quer começar bem, tem que entender esses departamentos. E a nomenclatura, as palavras, né, os termos que eu uso, é muito importante que eu conheça bem para entender cada departamento, tá? Então, constituição de empresa, código de atividade, né, no caso do departamento de constituição de empresa, eu tenho que entender a questão dos códigos de atividade, natureza jurídica. O que é natureza jurídica? Né? Existe uma tabela com todas as naturezas jurídicas, existe uma tabela com todos os códigos de atividade, os CNAE, né, que as pessoas chamam. Então, cada departamento vai ter isso. Departamento pessoal, né? O que é o INSS, né? O que é o FGTS, RAIS, né? O que é o E-Social, esses termos, essas siglas. É importante que eu entenda o que é para que eu possa fazer um serviço, né, mais assertivo, tá? Voltado especificamente para cada uma. Cada uma vai ter uma exigência, cada um vai ter uma determinada informação específica, e aí se eu não entendo quais são o que significa essas siglas, né, o que é cada um desses termos, eu não vou conseguir buscar essa informação. Lembra que as informações as empresas vão te passar. Só que se eu não sei o que o INSS está exigindo especificamente, o que o FGTS está exigindo especificamente, como eu vou conseguir pegar aquela informação que eu já recebi, né, e transformar isso no que o governo está querendo? Então, por isso é importante eu entender os termos e as nomenclaturas, as siglas que vamos usar no dia a dia, tá? Departamento fiscal, né? O que é uma nota fiscal? O que é um modelo de nota fiscal? Quais são os modelos de notas fiscais que eu vou utilizar, que eu possa vir a utilizar? Quais são os modelos de nota fiscal que a minha empresa, o meu cliente, aliás, ele é obrigado a emitir, tá? Quais são os tipos de nota fiscal que ele vai adquirir, né, na compra de algum produto ou na aquisição de algum serviço? Né? Quais são as obrigações que eu tenho que declarar para aquela empresa específica, uma empresa só de prestação de serviço? Quais são as declarações que eu tenho que enviar, certo? E assim vai, tá? Então, assim, o importante é você começar a entender, né, quais são os departamentos de um escritório de contabilidade que ele precisa saber executar,
quais são os termos mais utilizados para que eu entenda cada um e consiga extrair as informações, né, dos documentos que as empresas estão me mandando e passar essas informações para o governo. Então, a dica do dia é isso, é tudo isso que eu queria dizer, muita coisa, mas eu agradeço e até a próxima.